Então, vou explicar de novo aqui, refazer já que a gravação foi interrompida. Então, é o seguinte. Vamos graficar essa função. F de x igual a 2x mais 3, quando x é menor que 1. 4, quando x vale 1. E x quadrado mais 2, quando x é maior que 1. Ok? Então, eu vou considerar primeiro a função, que é essa linha reta, y igual a 2x mais 3, ok? Para x menor que 1. Só que, como 1 é o valor limite máximo, e daí vai para valores menores, então vou tomar o próprio 1 como referencial para fazer o gráfico. Ele não vai fazer parte do gráfico porque aqui diz só menor, certo? Então, tomando um aqui, na tabelinha que eu vou fazer, e outro valor menor qualquer, porque dois valores para fazer uma linha reta já é suficiente. Aí, então, estou considerando zero, certo? Então, quando for 1, 2 mais 3 é 5, e quando for 0, dá 3, certo? Então, tem essa tabelinha. Vou aqui no gráfico, quando for 1, coloco 5, só que, como aqui é só menor, o 5 não faz parte do gráfico, coloquei uma bolinha aberta, certo? Essa bolinha aberta significa que ele serve como referencial para fazer o desenho, mas não faz parte da reta, né? Não faz parte do gráfico. E quando for 0 vale 3, aí sim, quando é 0 vale 3, aí é bolinha fechada, não é isso? Um ponto fechado. Agora, 1, o ponto aberto com o fechado, e aí aparece linha reta, não é isso? Passando pelo menos 3 meias, aí aproximadamente entre 1 e 2, que seria se y for 0 aqui, né? Ok? Depois vou fazer o gráfico da segunda parte, que diz quando x é exatamente 1, vale 4. Que é o que eu fiz aqui. Então, quando for 1, vale 4. Bolinha fechada aqui, tá vendo? Bolinha fechada para a imagem do 1, que é o 4. E quando for a última parte, vou considerar x quadrado mais 2, não é isso? Ok? E também vou pegar aí uma tabelinha com 1 também, que é o valor que me serve como referencial, e algo maior que 1. Por exemplo, o 2, né? Por exemplo, o 2. Quanto o valor é mais ou menos, eu creio que eu posso ter uma ideia como é o gráfico, né? Se necessitar de mais pontos, você coloca mais pontos na sua tabela para você ter uma noção melhor de como que é a forma do gráfico, ok? Para uma linha reta, eu sei que são 2 pontos. Para uma coisa que não seja uma linha reta, posso necessitar mais de 2 pontos para fazer o gráfico, né? 3 pontos, 4 pontos, dependendo da curva, né? Mas aqui, eu creio que com 2 vai ser suficiente. Então, quando for 1, substitui aqui, 1 ao quadrado é 1, mais 2 é 3, certo? E quando for 4, 2 ao quadrado é 4, mais 2 é 6, certo? Então, aqui, quando for 1 é 3, então faço uma bolinha aberta aqui, no 1, 3, certo? Fiz uma bolinha aberta, que corresponde ao primeiro ponto, que não está no gráfico, já que foi o maior, certo? E quando for 2 é 6, né? Esse ponto aqui. Aqui, bolinha fechada aqui. Então, é mais ou menos assim, né? Uma parábola. Ok? Então, esse aqui é o gráfico, dá para ver, né? Uma linha reta, um ponto solto e depois uma curva para cima em forma de parábola, né? Então, cortar esse pedacinho de baixo, que não é certo. Então, vamos fazer agora o estudo para essa função. Vamos ver aqui. Vamos perguntar-nos assim. Perguntar. Existe um limite de f de x quando x tende a zero? Essa é a pergunta. Outra. Existe um limite de f de x
quando x tende a 1. E outra, existe o limite de f de x quando x tende a 2. Essas três perguntas vamos responder. Ok? Então, respondendo para a primeira pergunta. Então, acontece que no zero, o zero que está aqui, eu vou analisar o que acontece com o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, primeiro. Então, estou vindo por aqui, dá para ver aqui, não? Por esse lado. Dá para ver a reta vermelha aí? A setinha vermelha? Ou a setinha que coloquei aqui, dá para ver, não? Dá não, professor, tá bem fraquinha, mas se eu apontou aí dá pra... Deixa eu tentar com o azul aqui. Outra vez com o azul ficou melhor. Bom, é porque a diferença entre azul e preto não é muito grande, né? Aí, então eu estou vindo pela esquerda do zero, me aproximando pela esquerda do zero. Então, o que acontece com o gráfico da função quando me aproximo da esquerda? Observa que estou vindo daqui para cá, não, lá do menos infinito para cá. Então, quando eu me estou aproximando, o gráfico está indo por aqui, não? O gráfico está vindo nessa direção. Ok? Está indo na direção do 3, né? Estou me aproximando do 3. Quando tende a 3 mais perto de 0, mais perto de 3 ficará o gráfico, né? Dá para observar isso aí, na direção aqui, né? Então, isso que eu posso afirmar, que é 3, o limite, né? E agora, o limite, quando x se aproxima de 0 pela direita, certo? Pela direita da função f de x. Então, aqui agora, vou vir por este lado. Pelo lado direito de 0. Por valores positivos. Claro que, neste caso, não vou vir de mais infinito para cá, porque o gráfico da reta começa no 1, né? Começa no 1. Então, a partir de 1 em diante, que eu vou analisar o que acontece. Do 1 até chegar no 0. E quando vou de 1 para 0, o gráfico vai apontando para baixo, se aproximando do 3 de novo, não é isso? Descendo pelo gráfico, na mesma proporção que estou me aproximando de 0, não é isso? Então, na mesma proporção, estou me aproximando novamente do 3, correto? Então, de acordo com o teorema, como diz que o limite pela direita e o limite pela esquerda são iguais, vale 3, então posso dizer que existe o limite, existe o limite e vale 3. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a 0, vale 3. Ok? O limite de f de x, quando x tende a 0, vale 3. Então, eu vou ter que fazer. Simplesmente fazer uma análise do gráfico, né? Para você, então, verificar o que acontece com a função, certo? Vejamos a letra B agora.
Vejamos a letra B. Na letra B, quando me aproximo do 1, né? Quando me aproximo do 1 pela esquerda agora, df de x. Certo? Observa que quando me aproximo do 1 pela esquerda, certo? O que está acontecendo? Né? Agora estou me aproximando do 1 pela esquerda. Vou apagar essa setinha aqui. E essa outra que já não serve mais. Era da letra A. Agora estou na letra B. Ok. Então, me estou aproximando do 1 pela esquerda. Certo? Quando me aproximo do 1 pela esquerda, estou em cima da reta. Correto? Se estou me aproximando do 1 pela esquerda, estou em cima da reta. Então, apesar de que esse ponto 5 não faz parte do gráfico, é para lá que está se aproximando ao gráfico da função, não é isso? Ele está tendendo a 5, observa. Está subindo nessa direção, na direção do 5. Então, aqui o limite vale 5. Ok? Se me aproximo do 1, se me aproximo do 1, agora pela direita, certo? Por valores que vêm maior que 1, estou descendo pela curva, pela parábola. E entre mais perto do 1 chegue, mais próximo do valor 3 estarei, né? Porque esse gráfico está se aproximando do 3, o valor da função. Então, o limite de f de x, quando x se aproxima do 1 pela direita, é 3. Conclusão, não existe o limite. Pois o 5 é diferente de 3, obviamente, né? Como os limites laterais são diferentes, então o limite, quando x tende a 1, não existe. Certo? Mas se o senhor considerar só o limite lateral, ele vai existir, né, professor? Não, cada limite lateral existe. Ah, tá ok, tá ok, tá ok. Cada limite, porque estou dando valor, estou dizendo que o limite lateral pela esquerda é 5, o limite lateral pela direita é 3. Os limites laterais existem. Mas o limite da função não existe. Entendeu? Porque é diferente você considerar os limites laterais que o limite da função, certo? Ou seja, no limite da função é necessário que os limites laterais sejam iguais. Ok? Quando que o limite não existe, no caso de limites laterais? Quando não existe a convergência. Entendeu? Quando não tem convergência da função, o limite não existe. Nesse caso, aqui agora, já vamos falar sobre um exemplo de uma função que não tem limite, certo? Não existe, não tem convergência, certo? Uma possibilidade é que o limite seja infinito. Quando o limite é infinito, não há convergência, porque significa que a função cresce indefinidamente, certo? Infinito não é um número. Infinito é um conceito, é uma ideia apenas. Está dizendo, você está crescendo indefinidamente naquela direção. Pode ser positivo, pode ser negativo. Certo? Inclusive, tem funções que crescem em ambas direções quando você vai para um lado ou vai para o outro. Né? Já falaremos disso também daqui a pouco, que são limites infinitos. Tá? É quando a função não converge. Então, aqui estamos falando de que é uma forma de verificar se existe ou não limite.
Aqui você tem uma certa convergência, no caso pela direita e pela esquerda, porém não tem a convergência total, seria, vamos dizer assim, pelo fato de que cada limite pela esquerda e direita são diferentes. Ok? E na letra C, o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, né? Obviamente, vou me aproximando do 6, não é isso? Estou subindo aqui, me aproximando da imagem do 2, que é o 6. E o limite, quando x se aproxima de 2 pela direita, deve de x, certo? Você vai pegar a função por cima, né? Porque ele está vindo por valores maiores que 2. Então, antes do 6 para baixo, descendo, obviamente que também vou me aproximando do 6. Então, neste caso, aqui existe o limite e vale 6. O limite